Jeremias 18, verso 2. Como dizia o irmão, nós temos um tempo bastante limitado hoje. Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo. O Senhor nos dê graça, irmãos. No capítulo 18, verso 2 até o verso 6, no livro de Jeremias, está escrito assim: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Alguns irmãos têm perdido amigos, familiares. Alguns irmãos têm estado doentes. E nós precisamos saber quem somos diante do Senhor. E quem é o Senhor? Quem é esse Senhor que nós servimos? Hoje nós queremos falar aos irmãos que estão cansados, aos irmãos que estão tristes. Que o Senhor nos conduza trabalhando a nossa fé nele e consolando os nossos corações. Vejam aqui, irmãos, em Gênesis nós já aprendemos que somos barro. O Senhor nos forma, sopra em Adão ali o fôlego de vida. Depois da costela, ele gera Eva, cria Eva. E nós vemos essa figura aqui no livro de Jeremias, o Senhor representado ali pelo oleiro, né? Aquele artista que faz com as próprias mãos a forma dos vasos, das cerâmicas. E eu quero falar um pouco, irmãos, a respeito de dois aspectos do consolo do Senhor. O consolo do Senhor no tempo presente, nas nossas vidas cotidianas, terrenas. E eu quero falar também do consolo do nosso Senhor no porvir. Aqui em Jeremias, irmãos, nós vemos o trabalhar de Deus sobre Israel. Mas essa figura eu quero usar para que nós tenhamos paz no Senhor. Nós possamos crer que esse mesmo Senhor que molda ali o barro, ele pode estar nos moldando hoje. Então nós temos muitos sofrimentos, irmãos, nessa vida. Alguns irmãos podem estar sofrendo com necessidades nesses tempos tão difíceis, problemas nos negócios, problemas na família, problemas de saúde, são tantos os desafios do dia a dia. E nós podemos ser tentados a pensar: Senhor, por quê? Por que tanto sofrimento, Senhor? Por quê? Eu tenho te buscado, eu tenho orado, eu tenho isso. Irmãos, deixem essas coisas de lado. Veja que o Senhor, ele nos forma, nos molda. Assim como faz o oleiro com o barro,
e em alguns casos até destruindo aquela peça para poder renová-la. Essa semana eu falava com um homem no trabalho que ele estava muito triste. Um irmão que não tem se reunido em nenhuma assembleia por causa da tristeza, por causa de muitas coisas. E eu usei uma outra figura com ele. Não sei se os irmãos conhecem, tem uma arte chamada bonsai. As pessoas pegam árvores, colocam nos vasos, e a gente vê aquela árvore linda ali, e nós não fazemos ideia do processo que é para aquela árvore ser o que ela é. Eles muitas vezes têm que machucar muito aquela planta para que ela realmente um dia seja bela e seja uma planta ornamental que possa ser chamada de bonsai. Uma das técnicas que eles usam é a técnica de arrancar pedaços ou galhos daquela planta desde o talo daquele galho e fazer um corte bem profundo para dentro da madeira. E aquilo é um ferimento muito sério para a planta. Mas aquele processo, quando ela vence aquele processo, ela vai ficando mais bela, vai ficando mais forte. E eu usei essa figura com esse rapaz, né? Eu vi naquele rapaz ele dizer a respeito da dor, da confusão que ele sentia. Ele falava, por quê? E eu citei Jó para esse rapaz. Naquele momento de dor tão intensa, né? Que nós sabemos que foi o Senhor que permitiu que Jó passasse por tudo aquilo, né? O inimigo não poderia tocá-lo se não fosse a ordem do Senhor. Então nós vemos Jó dizendo para a mulher dele, né? Ela fala, amaldiçoa o teu Deus e morre. Que Deus é esse que, né, te deixa passar por tudo isso? Então eu citei Jó para esse irmão. E Jó, qual a resposta de Jó para sua esposa? Ele diz, ora, tu aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Então veja, irmãos, que em momentos de dor nessa terra aqui, é importante que nós aprendamos a confiar no Senhor. E ainda que possa parecer confuso e a nossa carne tente nos enganar, tente dizer para nós que tem algo errado, de fato nós podemos sofrer por causa de pecado, por causa de decisões erradas. Mas quando as coisas estão absolutamente fora do controle, normalmente quase sempre, né, nós não temos poder algum para resolver a maioria das coisas, é importante confiar no Senhor, irmãos. Veja, esses artistas que cuidam dessas plantas, eles chegam a cuidar de uma única planta por 10 anos, às vezes 5 anos, 10 anos, 15 anos, para depois chamá-la de bonsai. Pronto, isso aqui é um bonsai. Naquele período, a planta sofre vários machucados, várias intervenções, eles chamam. E o Senhor, ele faz isso conosco, irmãos. Então Deus é mau. Não, irmãos. O Senhor, ele é cuidadoso, ele é meticuloso. E nós podemos estar passando por coisas em nossa vida que são necessárias para o crescimento da nossa fé, que são necessárias para o desenvolvimento da nossa paciência, que são necessárias para a edificação do caráter do Senhor em nós.
E eu arrisco dizer, irmãos, que o sofrimento é na vida do homem, da mulher, é na vida do cristão, uma das ferramentas também de salvação, por que não? Nós já estamos salvos no Senhor. Aprendemos isso, nós estamos aprendendo isso constantemente na palavra do Senhor, reforçando isso. Mas nós aprendemos também na mensagem que o Espírito Santo vem nos moldando e ele é um agente da salvação do Senhor em nós. Ora, não, esse trabalho do oleiro em nós, que molda, que mexe nas coisas de maneira que nós podemos achar desconfortáveis, podemos ficar tristes. Tudo isso, irmãos, é o trabalhar do Senhor em nós. E se nós ficamos tristes com essas coisas, eu quero animar os irmãos dizendo: tenha fé, tenha bom ânimo, irmão, minha irmã, porque o Senhor venceu o mundo. Veja que essa figura que eu estou usando das arvorezinhas lá, é necessário que sejam feitos muitos machucados e que eles sejam curados e tratados. E é despendido um trabalho muito grande, um cuidado muito grande, uma atenção aos detalhes. E assim é o Senhor, agindo em nossas vidas. Nós somos como aquela planta, ela não sabe o que está acontecendo, ela só sente o sofrimento. Olha, perdi isso, perdi alguém. Estou confuso, não sei o que decidir, não sei o que fazer, não sei como agir. Senhor, me ajuda. Irmãos, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo sofrimento é uma ferramenta do Senhor. Então, esse é um consolo para nós aqui hoje na terra. O Senhor cuida de nós. E mesmo quando está doendo, irmãos, tenha certeza, é o Senhor cuidando de ti. É o Senhor cuidando de nós, tratando as nossas feridas, tratando alguns defeitos de caráter que nós temos, nos preparando para o dia do porvir, nos preparando para o amanhã, para a sua volta. Sempre há, irmãos, um cuidado especial do Senhor sobre nós, que nós não nos esqueçamos disso. Salomão fala a respeito dos lírios do campo, né? O Senhor Jesus, ele fala disso. Bom, os lírios do campo não plantam, né? Nem os pássaros guardam para si o alimento. Mas nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, né? O Senhor disse. E se a erva que morre e amanhã é lançada no fogo, o Senhor teve esse cuidado, quanto mais vocês, meus filhos, quanto mais a nós, irmãos. Porque ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu gostaria de abrir com os irmãos no livro de João, capítulo 15, do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo em si mesmo não produz fruto se não estiver na videira, e tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos.
Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Ele é a videira, irmãos. Eu também quero alertar para que tenhamos cuidado com uma coisa. Às vezes estamos tristes e desesperançados porque não cuidamos do nosso coração e ele se apegou demais a esse mundo. Cristo é a verdadeira vida do cristão, irmãos. A verdade é que nenhum ser humano tem vida senão por meio dele. Nós sabemos disso, irmãos. Mas precisamos nos lembrar sempre do Senhor. Ele é a videira. Nós somos como ramos enxertados. É dele que vem toda a vida. Num corpo, como se eu fosse um dos dedos, é do Senhor que vem todo o sangue, todas as proteínas e tudo que é necessário para que esse dedo viva. A figura que o Senhor usa da videira, um galho. Puxa, eu sou um galho, o irmão Murilo é um outro galho, a minha esposa é outro. E se nós permanecermos no Senhor, nós produziremos fruto, irmãos. Então nós não podemos nos esquecer, porque às vezes nós ficamos demasiadamente tristes, porque deixamos de ter ou de fazer coisas deste mundo. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente em todas as coisas, irmãos. Não há nada que Ele não supra em nós. Desde as coisas terrenas, Ele tem o seu cuidado conosco. Nenhum de nós tem mendigado o pão. E nós não estamos falando, irmãos, de pedir ajuda de irmão. Nós estamos falando de viver como um mendigo. De não ter de onde tirar e ser obrigado a pedir na rua a estranhos. Não há humilhação nenhuma em sermos ajudados uns pelos outros, irmãos. Isso, na verdade, é um bálsamo, é uma bênção. Está escrito, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, se permanecermos no Senhor, se lutarmos, nós receberemos vida, receberemos ânimo do Senhor. No mesmo livro, capítulo 16, irmãos, verso 22, está escrito assim: assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, que o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Que versículo maravilhoso, irmãos. Só para contextualizar, no capítulo 16, o Senhor está dando as últimas instruções ali aos discípulos. É nesse capítulo que ele diz, olha, eu vou mandar o Consolador. Quando vier o Espírito Santo, né, ele vos guiará a toda a verdade. E aí ele está falando de todas as coisas e o Senhor, na sua onipotência, na sua onisciência, ele fala também do final. Ele também alerta os discípulos, fala, olha, vocês vão sofrer muito. Se vocês me obedecerem, vocês serão açoitados, serão humilhados pelas pessoas. Ah, Senhor. Ah, irmãos, o Senhor nos encha do teu Espírito.
Esses mesmos discípulos que estavam ouvindo essas coisas sofreram coisas que nós nunca chegamos nem perto de sofrer, e eles comemoraram por sofrer pelo nome do Senhor. Se alegraram, porque quando ouviram esse recado do Senhor, eles se lembraram desse momento. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O Senhor estava falando já do seu retorno, irmãos. Ninguém poderá tirar. No verso 23, ele continua: naquele dia tão esperado. Nós já estamos falando, irmãos, do consolo vindouro. O cristão não pode ter alegria, irmãos, sem se alegrar, sem arder em seu coração à espera do seu Senhor. Até isso é uma bênção de Deus, irmãos. O sofrimento nos leva a ansiar pela volta do Senhor. De fato, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O Senhor promete todas essas coisas. Vamos abrir em Apocalipse, irmãos. É o último texto dessa noite. Capítulo 7, verso 17. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Em outra versão ele diz, toda a lágrima. Não importa o tipo de sofrimento, irmãos, que nós passarmos aqui. E melhor que soframos pelo nome do Senhor. Porque naquele dia, irmãos, e a partir daquele dia, nunca mais nós sofreremos qualquer dor, irmãos. Toda lágrima dos nossos olhos será enxugada. E nós conheceremos o que o homem jamais conheceu, que é a plena alegria e contentamento em Deus. Aqui nós lutamos com a nossa carne, mas no porvir, amados, no porvir não haverá mais luta. Cristo terá vencido tudo em todos e tudo para todos nós. O Senhor é bom, irmãos. E Ele cuida de nós agora, nos dias de hoje. O Senhor cuida de nós, irmãos, aqui, nas pequenas coisas. Nós podemos pensar que não por causa do nosso pecado, irmãos, por causa da nossa pequena fé. Mas o Senhor cuida de nós. Cada pequena refeição, a luz que nós temos dentro de casa, o ar, a nossa respiração. Não deixem, irmãos, que a sua carne te engane, ou que o diabo minta para nós, ou mesmo que o mundo nos convença de que o Senhor nos esqueceu, porque Ele jamais se esquece dos seus. Ele jamais perde um só dos seus. Ele cuida de nós agora, e Ele tem tudo pronto para nós no porvir. Eu espero que os irmãos possam se animar, porque grande e poderoso será o dia do Senhor.
Quero orar com os irmãos agora. Senhor, nós te agradecemos, eu te agradeço pelos sofrimentos dessa vida, Senhor. E essa oração minha pode parecer estranha para muitos irmãos ou não, mas eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as coisas, até naquilo que não compreendemos, o Senhor é bom conosco, Senhor, ainda que não consigamos ver. Podemos confiar completamente em Ti, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que encha, Senhor, os meus irmãos, que encha essa igreja, Senhor, com Teu Espírito, para que possamos, Senhor, nos gloriar em Cristo todos os dias da nossa vida, para que possamos suportar, Senhor, com altivez, não de soberba, mas nos gloriando na cruz de Cristo, até o grande dia do Senhor, ou até o dia em que o Senhor nos chamar para si. Faz-nos, Senhor, crentes fiéis, como lemos, Tu és a videira, Senhor. Faze com que permaneçamos em Ti, Senhor. Que a Tua seiva, Senhor, possa correr em nós. Que a Tua vida, Senhor, possa ser manifesta em nós, em nossos testemunhos diários, Senhor. Seja no trabalho, seja, Senhor, em quais forem as situações. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, até o Seu maravilhoso e grande dia, Senhor. Até o Seu retorno, Senhor. Consola os nossos corações, Senhor. Mas faze-nos também nos alegrar, Senhor, com a Tua vida e termos grande contentamento, Senhor, em Ti e na Tua palavra. Pois é de Ti, Senhor, que necessitamos realmente. Amém, Senhor Jesus. Se um dos irmãos, Murilo, quiser falar alguma coisa, algum dos irmãos quiser complementar, imagino que nós temos pouco tempo aí. Nós temos exatamente 5 minutos faltando aí. E eu queria deixar apenas mais 2 versos com os irmãos. O irmão Rodrigo falava dos sofrimentos que nós temos que passar, porque as mãos do Senhor estão sobre nós. E de alguma maneira o Senhor utiliza isso para formar mais do caráter dele em nós. Nenhuma experiência que passamos é desnecessária. Tudo está debaixo da soberania do Senhor, debaixo de seu controle. Mas nós somos humanos. Nós choramos, nós lamentamos, nós nos entristecemos. E o Senhor conhece a nossa estrutura. Ele sabe que a gente é pó. O Senhor não vai olhar para nós com falta de amor ou carinho e dizer, esse povo aí chora por qualquer coisa, ele não entende os meus caminhos. Não. O Senhor sabe que nós somos fracos. O Senhor, quando esteve aqui, Ele mesmo chorou, muitas vezes. Ele chorou a perda de seu amigo Lázaro, mesmo sabendo que daqui a instantes ele iria ressuscitá-lo. Porque o Senhor é cheio de compaixão. O Senhor, em sua natureza humana, é perfeito e ter sentimentos faz parte da natureza humana e nós choramos. Nós nos entristecemos, isso faz parte. Mas os 2 versos que eu queria deixar aqui são, eu chamaria de um choro ainda mais excelente. Nós podemos nos lamentar por muitas coisas, mas há 2 lamentos na vida do cristão que são excelentes e que devem estar presentes em nós. O primeiro lamento, em Lamentações 3:39, diz assim: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O primeiro lamento, irmãos,
que todo cristão deve ter é o lamento por seus próprios pecados. Nós não devemos nos queixar pela situação que estamos, não devemos nos queixar pelas questões financeiras. Do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Que no nosso interior, irmãos, haja mais lamento pela nossa pecaminosidade do que pela nossa situação. E se estiver assim, bem-aventurados seremos. O segundo lamento, e que é excelente, João 20, versículo 13. Maria Madalena foi ao túmulo e ela estava chorando. E diz assim: então lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Há dois lamentos do cristão nesta terra que ele tem que passar. Ele lamenta por seus próprios pecados. Ele lamenta pela ausência de seu Senhor. O levaram. Maria não sabia onde o haviam colocado. Nós sabemos onde o Senhor está. Ele está num alto e sublime trono. Mesmo assim, irmãos, nós temos que lamentar a sua ausência. Então, falta aí um pouquinho mais de um minuto. São esses dois versos que eu queria deixar, Lamentações de João. Vamos, irmãos, lamentar pelos nossos pecados, nos entristecer pela ausência do Senhor, mas nos alegrar na esperança de que Ele vai voltar e tudo vai ficar bem. O Senhor nos abençoe.